cumprimentá-los com a paz do Senhor, amados. Avise o irmão que está aí do seu lado que ele está em um congresso de missões. Diga para ele: você está em um congresso de missões. Nós estamos em um congresso de missões. Não vire as costas para o clamor do mundo em agonia. Você pode dizer isso para alguém que está aí perto de você? Não vire as costas para o clamor do mundo em agonia. Eu vou esperar você dizer isso pelo menos para uma pessoa, tá bom? Porque eu vou pregar até alguém cair da janela essa noite. Eu estou com vontade de pregar. Estou com vontade de pregar. Eu estou sentindo a unção do Espírito de Deus sobre este lugar. Não poderia ser diferente. Tantos homens de Deus já pegaram esse microfone na mão. Eu orei a Deus. Dia 1º de janeiro recebi um telefonema que eu deveria estar aqui. Tremi até 3 semanas atrás. É interessante, a gente quer tanto vir aqui, quando recebe o convite a gente treme. Agora, quanto mais eu tremo, mais Deus abençoa. Há 3 semanas atrás, Deus me deu a palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o Brasil. Eu tenho uma palavra de Deus para você que veio aqui no congresso esta noite. Queira ou não queira ouvir, Deus vai falar ao seu coração esta noite, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar assento, os que puderem tomar assento. Daqui a pouquinho, a hora que eu for ler, eu quero dividir o meu tempo. Eu dividi meu tempo em uma introdução, quero falar algumas coisas. Daqui a pouquinho eu vou pedir gentilmente para você estar em pé. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui. Era para eu estar no inferno esta noite. Eu estou dizendo que eu estou agradecendo a Deus, não é por mera formalidade, não é por protocolo. Estou agradecendo a Deus com a minha alma, o Espírito de Deus, aquilo que eu não puder transformar em palavras, que Ele sonde meu coração e Ele vai pegar sentimentos que estão na minha alma de louvor e de adoração ao Senhor. Se eu estou aqui essa noite, é porque eu sou um milagre da parte de Deus. Deus ainda faz milagre. Deus ainda está sentado no trono. Deus ainda manda. Os demônios ainda espumam quando se fala na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. E por misericórdia de Deus eu estou aqui hoje. Eu quero adorar a Deus por isso. Quero adorar a Deus pela esposa linda, cheirosa, maravilhosa que Ele me deu. Infelizmente, por motivo de força maior, não pôde. É justificável a ausência dela. Está pela internet acompanhando agora. Quero adorar a Deus pela igreja Assembly of God Shekinah, na cidade de Newark, New Jersey, Estados Unidos da América. 9 anos eu sou pastor daquela igreja, pela infinita misericórdia de Deus. Igreja linda, igreja abençoada. Se eu fosse você, eu congregaria lá. Eu congregaria lá. Pensa numa igreja abençoada. Pensa numa igreja que ama o pastor. Pensa numa igreja que ora, pastor Reuel. Assembly, estão acompanhando agora. Estão ligados em diversos lares. Estão orando por mim. 30 graus abaixo de zero, janeiro. 150 irmãos com os joelhos dobrados na igreja, pedindo a misericórdia do Senhor pelos Estados Unidos, pelo Brasil, abençoando a vida de cada um de nós. Eu louvo a Deus por esta igreja espiritual, igreja missionária. Nós somos um pouco mais de 250 membros e ajudamos a 50 missionários no campo. Ajudamos a 50 missionários. Eu estive há um mês atrás em Guiné-Bissau. Estou saindo de Guiné-Bissau, tenho notícias que Gideões Missionários está lá. Vou para a Índia. Chego na Índia. Qual a minha surpresa? Gideões Missionários está lá. Aí eu vou para o Haiti. Chego no Haiti. Gideões Missionários está lá. Última vez que estivemos no Haiti, dormimos num quarto com uma aranha
aranhas, e no outro quarto vizinho tinha uma aranha que dava um palmo da mão, assim, uma aranha. As meninas que foram conosco, algumas irmãs da igreja, uma adolescente e uma jovem, quando chegaram no quarto para dormir, elas foram recepcionadas por morcegos. Tinha morcego no quarto. Isto é a obra missionária. Isto aqui é a cereja do bolo, poder estar aqui num congresso de missões. Mas eu já estive lá. Estive em Guiné-Bissau há um mês atrás, onde pastor Cláudio Silva, pastor Lucas Pereira, estão me ouvindo agora com certeza, estão fazendo uma obra linda para Deus em Guiné-Bissau. Pastor Cláudio Silva chegou há 25 anos atrás, pastor Reuel, em Guiné-Bissau. Tinha 0, alguma coisa de crentes na nação. Parece-me que é o terceiro país mais pobre da terra. Guiné-Bissau, cidade de Bissau, hoje, 25 anos depois, o prédio mais bonito da cidade é da Assembleia de Deus. E existe 15% da nação de Guiné-Bissau hoje que não é cristão, é evangélico e confessa Jesus Cristo como Senhor. Isto aqui é um congresso de missões, né? É um congresso de missões. Não estou fora de contexto. Lá na nossa igreja nós fazemos cultos de missões todo segundo domingo de cada mês. E os irmãos vêm vestidos a caráter de africano, de haitiano, de indiano. Eu estive na Índia e visitei na cidade de Bangalore. 1,2 bilhão de indianos. Os americanos estão investindo na formação de obreiros nativos. Estão dando formação para os da terra. $200 você sustenta um missionário na Índia. Um nativo. Se for um brasileiro é muito caro. Mas um nativo com $200 você sustenta. Eu preguei numa capela para 800 nativos. Eles estão sendo educados por americanos e estão revolucionando a Índia e ganhando a Índia para Jesus. Falta muita gente. Mas eu estive numa igreja, não sei se o senhor esteve, do pastor David Mohan. Irmão, prepara para dar um glória a Deus, porque eu estou falando da Índia. Estou falando de um país que tem 35 milhões de deuses. 35 milhões de deuses. E estive numa igreja do pastor David Mohan, que tem 53 mil membros. Diga aleluia. Jesus está voltando para buscar sua igreja. E nós vamos encontrar muitos indianos lá. Saindo de Guiné-Bissau, estive em Marrocos. 99% da população em Marrocos é muçulmana. 99%. Os outros 1%, o restante, o 1%, é dividido em judaísmo, hinduísmo, budismo e cristianismo. Milhões de pessoas no Marrocos. E apenas 0,0% são evangélicos. Estive com um pastor no Marrocos. Pediu para não fotografá-lo e não colocar foto no Facebook, porque ele poderia correr risco de vida. Ele só pode pregar para quem não é muçulmano, ou seja, para 99% da população, ele não pode pregar. Ele prega para judeus, ele prega para hindus, ele prega para indianos, que é 1% da população. Quando eu estava dormindo, durante o dia, eu fui em uma praça pública para almoçar, um restaurante na frente de uma praça. E quando eu sentei ali, minha esposa ficou olhando para mim, o que você está pensando? Eu comecei a chorar, porque eu vi aquela multidão de marroquinos andando, indo e vindo. E eu disse: Deus, se o Senhor voltar para buscar a tua igreja, o que vai ser dessa gente? Para onde que eles vão?
Fiquei sabendo que existe apenas 3 igrejas em Marrocos evangélicas. 3 igrejas. E quando foi à noite, eu dormia no hotel onde eu estava. No outro dia iria me encontrar com um pastor americano que está há 10 anos no Marrocos. Quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. Parecia mais real do que eu estou tendo aqui agora com você. Eu sonhei com um senhor, um homem muito bem trajado, vestido, e chegou até mim com uma pasta na mão e disse: eu vim te fazer uma proposta para você ficar rico. No dia anterior, pastor Cláudio vai ficar sabendo disso agora, eu deixei Guiné-Bissau e fui para Marrocos. Estava orando 4 horas da manhã em Guiné-Bissau, porque me deram a oportunidade de falar domingo à noite na escola bíblica. E Deus me disse: diga para essa nação que eu estou levantando um exército em Guiné-Bissau, que vai ganhar este país. Esse país não será mais o país da feitiçaria. Este país é meu, eu paguei o preço por ele. E quem vai ganhar Guiné-Bissau para mim serão os guinenses. E eu comecei a orar e Deus me deu por revelação uma palavra simples. Mas eu falei sobre exército. 7 coisas que tem um exército em tempo de guerra. Se a primeira coisa que tem um exército em tempo de guerra é um inimigo. Eu tive acesso a uma cartilha de um soldado americano e ela diz assim: não ignore o seu inimigo, poderá lhe custar a vida. E aí nós pisoteamos na cabeça do diabo lá aquela noite, naquele culto em Guiné-Bissau. E mostramos que temos um inimigo, mas em segundo lugar, temos um general que nunca perdeu uma batalha. Ele se chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E aí, lá no hotel, só para você entender o contexto, um dia depois, chega esse ser para mim e diz assim: eu faço você rico. Eu já fiz muita gente rica. Eu faço você um homem rico. O que o Evangelho te deu? O que o seu Deus te deu? Se você morrer hoje, o que você vai deixar para os teus filhos? Eu deixo você rico. Eu já deixei alguns. Eu faço a sua igreja ser uma das maiores igrejas dos Estados Unidos da América. Eu faço você ficar um homem conhecido. É só você assinar isto aqui para mim. Assina. Eu disse: eu preciso chamar advogados. Para mim era só um sonho. Eu não sabia do que se tratava. Mas deixa eu ler primeiro. A hora que eu peguei o papel e comecei a ler os itens para que eu recebesse fortunas, era mais ou menos assim. Primeiro, não faça mais viagens missionárias. Destitua o seu ministério de missões da sua igreja. Eu fiquei feliz em saber que o diabo fica endemoniado quando a gente fala em missões. Não ore mais, senão em público. Não leia mais a Bíblia. Não pregue mais sobre santidade e não fale mais contra o pecado. Não se refira mais a mim. Me ignore. Assine. Eu disse: não preciso consultar ninguém. O Senhor te repreenda, Satanás. Transformou-se num bicho e começamos a lutar. Parecia uma luta braçal. E eu estava suando e lutando. E ele disse: eu vou destruir seu ministério, vou tocar na sua família, eu vou prejudicar você. Eu disse: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Minha esposa estava dormindo no meu lado. Pelo menos eu pensava que estivesse dormindo. Ela me tocou com o braço assim, com o cotovelo, com muita dificuldade. Eu acordei, ela com a mão no peito, ela está me ouvindo agora, com a mão no peito, gelada, ela com a voz embargada dizia: eu estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Ora por mim que eu estou morrendo. Entrou um ser, um vulto dentro do quarto e enfiou uma faca. Quando algumas pessoas falavam de experiências assim, eu ficava com o pé atrás. Vocês estão espiritualizando muito as coisas, até que um dia acontece com a gente. Já vi alguns irmãos falar que se sentiram pressionados na cama, alguma coisa, eu ficava meio incrédulo. Aí um dia acontece com você e aí você crê. Aí a minha esposa disse: eu estou morrendo, ora por mim, eu estou morrendo. Um cheiro de enxofre dentro do quarto, cheirava mal. Eu nunca tinha sentido aquilo, um arrepio, uma pressão dentro do quarto. E nós sozinhos naquele país, só eu e ela, não conhecíamos absolutamente ninguém. O pastor que ia nos receber no outro dia, quis nos receber num mall, num shopping, porque ficou com medo de quem nós éramos, se éramos alguém do FBI, sei lá, querendo saber da identidade dele, o que ele estava fazendo lá. Não conhecíamos absolutamente ninguém e começamos a orar. Eu não sei quantos minutos se passou, parecia uma eternidade. Eu orando e ela dizendo que estava morrendo. Sentia que alguém estava ali em cima dela, querendo sufocá-la. Ela estava gelada. Parece que eu via, você não quis aceitar, você não quis assinar o papel, então eu vou começar a tocar na sua família. E estava sufocando minha esposa, eu estava sentindo que estava ficando viúvo naquela madrugada. E eu comecei a clamar, fui no banheiro, andei pelo quarto, de um lado para o outro, 2 cômodos o quarto, e eu levantava a mão e falava em línguas estranhas, 3, 4 horas da manhã, mais ou menos, dizendo: Senhor, misericórdia, manda o teu anjo aqui. Eu não sei quanto tempo durou, até que ela... Parece que ela se soltou, a gente sentiu uma presença gostosa dentro do quarto. 1 mês, apenas 1 mês. E coisas estão acontecendo, eu não quero espiritualizar tudo, mas coisas estão acontecendo. Eu estou sentindo que o diabo está endemoniado. Meu filho estava no hospital até ontem, minha neta está no hospital hoje em Curitiba. Quase perdeu a vida. Quem viu o acidente, o ligeirinho atropelou o carro do meu filho com 2 netas. E quem viu o acidente, quem viu o carro, diz: é impossível ter sobrevivido. É impossível. Impossível. Meu filho está... ontem estive com ele, parece que ele não consegue lembrar de absolutamente nada, está tendo amnésia. Bruno, meu filho mais velho, o diabo está... Eu não quero espiritualizar tudo, mas é impossível que não haja... É claro que há permissão de Deus, que o diabo não faz absolutamente nada se Deus não permitir, mas parece que o diabo está endemoniado. Eu não sei se é por eu vir aqui no congresso, porque muitos já apostaram de ir no meu velório, mas eu estou aqui, estou vivo, porque Deus tem misericórdia de mim. Eu vou repetir, era para eu estar no inferno esta noite, mas há um Deus. Quando eu havia desistido de mim mesmo, quando eu fui fazer direito e disse: vou ser advogado, esse negócio de pastor já não dá mais, eu não quero mais. Ele foi atrás de mim, foi ele que veio atrás de mim, e ele disse: eu não abro mão de você. Há muita gente orando por você, eu não abro mão de você. Se arrependa, se humilhe, que eu farei com que a segunda casa seja maior do que a primeira. A glória da segunda vai ser maior. Deus é Deus de misericórdia. Eu quero profetizar que aquele parente seu, aquele filho seu, aquele marido seu, você vai viver ainda para vê-lo cheio do Espírito do Senhor. Eu estava no fundo do poço, 20, 40 metros para baixo do fundo do poço, em cima do púlpito da Assembleia de Deus em Joinville. Minha mãe é sentada no coral onde ela morreu, sentada no coral, cantou, sentou e morreu.
pregador daquela noite do Rio de Janeiro, até hoje não sei quem é o abençoado. Eu estava 1 quilômetro para baixo do poço, e o pregador disse: minha serva, fica em pé. Essa irmã, assim no púlpito, essa irmã de coque ali, fica em pé. Nunca ouviu falar a meu respeito, nunca. Fica em pé, irmã, eu recebo uma palavra de Deus para a irmã. E ele disse: irmã, não te conheço, mas o Senhor manda te dizer, do teu filho, o Josias, cuido eu, ele está na palma da minha mão. Estivemos no Haiti, pastor Reuel. Estivemos no Haiti. Eu já tinha ouvido a tia Jo falar, mas eu vivi isso. Eu vivi isso. A minha esposa levou um pacote de pirulito espalhando para as crianças. E uma criança de 107 que nós sustentamos lá estava chupando o pirulito com papel. A minha esposa foi corrigi-lo e disse para ele: deixa eu tirar o papel para você. Ele disse: não, tia, deixa com o papel para durar um pouco mais. Isto é um congresso de missões, né? Eu não estou fora de contexto. Não vire as costas para o clamor do mundo em agonia. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós começamos a adoecer. Por que estamos na terra? Quem somos nós e para quem somos? Por que estamos aqui? Por que Jesus não veio buscar a igreja ainda? Por quê? Pode não estar dentro do aspecto escatológico, pode algum escatólogo questionar o que eu vou dizer agora. Para mim, eu creio que Jesus ainda não veio, porque nós estamos retardando o avanço da igreja na terra. Porque existe apenas uma razão para eu, para você, para a igreja estar aqui: para arrebatarmos as almas das mãos de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. E visão missionária não é para pastor Cezino Bernardino apenas, não é para Reuel Bernardino, é para crente lavado no sangue de Jesus. Se você diz que é crente e não tem visão dos campos que já estão brancos para a ceifa, eu questiono a sua salvação. Que é impossível alguém ter sido alvo da salvação de Deus, não querer compartilhar com alguém. E com relação à obra missionária, eu creio em apenas 2 chamadas: aqueles que vão e aqueles que ficam para abençoar os que vão. Se eu não posso ir, eu estou aqui para abençoar aqueles que estão lá, segurando na ponta da corda, ajudando aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que desceram ao poço. Eu não vi até hoje um crente, se você conhece, depois me faça saber, eu quero tirar uma foto com ele, por favor. Mas eu não conheço um crente até hoje que tenha investido na obra missionária e que não tenha sido abençoado por Deus. 9 anos na América, pastor Reuel. Eu fiquei 5 anos quando assumi a igreja. Eu vou dizer isso para a glória de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro. Pastor Lorinaldo pregou lá semana passada. Pastor Reuel esteve lá no mês de novembro do ano passado. Deus colocou no meu coração 26 crentes. E Deus colocou no meu coração de comprarmos um templo. Em 5 anos eu disse para a igreja: nós vamos comprar um templo, vamos fazer campanha, carnê, vamos fazer churrasco. 5 anos, vamos comprar um templo. E pastor, tem gente que está aqui já há 40 anos, 30 anos, já fizeram promessa, já disseram que vão comprar, nunca compraram. Mais um que aparece aí, não vai dar certo. Se vamos dar um jeito, vamos orar. Deus vai nos dar. 5 anos eu consegui arrumar $50 mil. Época de crise, $50 mil. 117 irmãos voltaram para o Brasil.
época de 2008, 2009, a pior crise que a América já enfrentou, uma das piores. Alguns dizem que foi até pior do que a de 1917, 18. E aí aparece o templo para comprarmos. E eu tinha que ter $400 mil para comprar o templo. E quando chegou no dia, vou resumir, eu não comecei a pregar ainda. Quando chegou no dia 30 de dezembro, eu tinha até dia 30 de março para comprar o templo. Eu tinha 3 meses para comprar um templo. E eu precisava de $400 mil. $400 mil. De quanto eu precisava? E eu tinha quanto? Faltavam $350 mil. Faça as contas comigo. Se em 5 anos eu conseguir 50 mil, quanto tempo eu vou demorar para ter $400 mil? 20 anos, 30 anos, 35 anos. Obrigado, pastor Ângelo Galvão. E aí eu resolvi passar sexta-feira de joelho na igreja. E eu disse: Deus, eu tenho um contrato assinado que eu tenho que comprar até o dia 30 de março. E eu já tenho 50 mil. Melhor do que não ter nada. Só falta 350. Não é para mim, é para o Senhor, é para a tua glória. O que eu preciso fazer? Olha, no emaranhado de vozes que vão e que vêm, que sobem e que descem, ainda é possível ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala. Escute isso, vai servir para algum empresário, vai servir você que está em dúvida se investe em gideões missionários ou não, você que compra um sapato, um terno de R$700 e dá R$20 para a obra missionária, você está dizendo que seu terno vale mais do que uma alma. Tem coragem de comprar um sapato de cromo alemão de $250. Aí vem gideões missionários e diz: dá 20, dá 30. Se eu não tenho, seu sapato vale mais do que uma alma. Não, mas eu quero ser abençoado. Eu quero ser reteté. Eu quero a glória de Deus sobre mim. Semeia, planta, que você vai colher na proporção de que você plantar. Semear. Aí Deus falou comigo assim: olha para a parede. Eu olhei para a parede, pastor Reuel. E tem um quadro de missões na nossa igreja. 17 missionários da época, 2011. 17 missionários na parede. E Deus disse: você quer comprar esse templo? Eu disse: eu quero. Deus disse: dobra o número de missionários que eu te dou o templo. Dobra o número de missionários. Dobra. Sábado era ceia. Eu cheguei para os irmãos da igreja e disse: estão me ouvindo agora? Irmãos, achei a solução para nós comprarmos o templo. Já está resolvido a questão dos $350 mil que faltam. Nós vamos dobrar o número de missionários que nós temos. Vamos dobrar. De 17 vamos passar para 34. E aí saímos catando missionário para lá e para cá. Quem quer receber ajuda da Assembly of God Shekinah, nós queremos sustentar alguém. E aí saímos procurando alguns pastores lá e procurando para cá. Apareceram 17 missionários para terminar a história. 15 dias depois nós estávamos com o dobro de missionários. Dia 30 de março daquele ano, eu não sei explicar para você como, é milagre. Eu não sei explicar de que maneira aconteceu. Mas no dia de fechar o contrato, nós tínhamos os $400 mil na mão. Eu não sei explicar para você como aconteceu, mas Deus nos deu. Eu quero desafiar você, empresário. Você tem que ter, a sua empresa precisa ter alguns missionários sustentados pela sua empresa,
pastor que não se preocupa, isso é coisa do pastor Cisino, isso é coisa do pastor Reuel, se preocupar com a obra missionária, isto é coisa de crente, lavado no sangue de Jesus. Se você diz para mim que é pastor, com todo respeito, que é pastor e que não se preocupa com a obra missionária, eu questiono o teu chamado. Questiono o teu chamado. E Deus tenha misericórdia. Você precisa ter um carnê dos Gideões. Olha, você vir nessa festa dos Gideões e não voltar para a sua cidade com um carnezinho de missões, você estará pecando contra a santidade de Deus. Você precisa procurar, ali tem uma placa, dá uma olhadinha ali para a minha esquerda, para a sua direita, retire aqui o seu carnê. Você precisa pegar um carnê e voltar para a sua cidade. Você pode dizer amém por isso essa noite? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Reuel. Lá em Guiné-Bissau, o pastor Cláudio, o pastor Lucas me deram essa estatueta aqui de uma mulher guinense com um filho na barriga e outro filho nas costas. Está com um jarro de água na cabeça. Pediram que entregasse uma, eu trouxe duas, uma para o senhor e uma para o pastor Cisino Bernardino. Eles dizem para o senhor assim: pastor Reuel, não vire as costas para o clamor de Guiné-Bissau em agonia. Eu entrego em suas mãos essa. É tão singelo. Eles queriam que eu trouxesse algo de mais valor, mas não cabia na bagagem. Não cabia na bagagem. Eu quero que o senhor coloque no seu office, no seu escritório. E que quando o senhor olhar para isso aqui, lembra-se do pastor Cláudio Silva, do pastor Lucas, da obra que vocês têm lá. Se um dia o senhor puder ir visitar o pastor Cláudio, eles estão de braços abertos esperando o senhor. O pastor Manuel Santos, de Palmas, aqui, Ministério de Santa Catarina, sustenta 40 missionários lá em Guiné-Bissau. Estou entregando isso para o senhor. Antes de voltar para a América, eu quero ter o privilégio de poder entregar também para o pastor Cisino. Eu vou até o ginásio amanhã, quem sabe, para poder entregar isso para ele. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Lá em Nurque, nos cultos de missões, os irmãos vão vestidos a caráter. Eu estive na Índia, meu amigo pastor Alexandre Silva. Deus abençoe você, cantora Elaine de Jesus. Me ajude aqui, por favor. Assim se veste um indiano. É congresso de missões, né? Qualquer outro congresso ficaria fora de contexto. Chique. Depois eu vou pagar uma coca para você. Eu quero que você estenda a mão para mim aqui e mande que todos os demônios do inferno que estão sobre a Índia façam as malas. Ore pela África. Eu vou viver para ver a África cheia do poder do Espírito do Senhor. Deus está fazendo uma obra extraordinária na África.
Eu fui lá e vi com os meus olhos. A África está sendo inundada pelo poder do Espírito de Deus. E eu vi Deus levantando profetas daquela nação em Guiné-Bissau, dizendo: a África é minha. E um grande avivamento está vindo sobre este continente. Levante a tua mão, ore pela África, ore pela Índia. Não vire as costas para o clamor do mundo em agonia. Feche os teus olhos e faça uma oração. Diga a Deus: a África é tua, o Haiti é teu. Aleluia. O Brasil tem dono, pertence a ti. Pertence. Oração de guerra, meu amigo. Do jeito que você está orando, você está amansando o demônio. É oração de guerra. Diga: sai, na autoridade do nome de Jesus. Sai, capeta! Quem somos nós? Somos geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Para que somos nós? Para que estamos na terra? Para que anunciemos as maravilhas da sua luz, da sua glória. É por isso que você está aqui, meu amigo. É por isso que você está nos Gideões. É por isso que você está na terra, para arrebatar alguns do inferno. Decrete que a sua rua tem dono. A sua rua não é de Exu Caveira. A sua rua não é de boca de fumo. A sua rua é de boca de Deus. A sua rua pertence ao Senhor. Abra sua Bíblia. Deus fez esse texto lá do fundo do baú vir na minha alma. Eu não vou muito longe. Mateus 21, no versículo de número 12. Há uma palavra de Deus para o seu coração nesse texto. Mateus capítulo 21 e versículo 12. Obrigado, pastor Cisino Bernardino. Não está aqui, mas quero que seja transmitido a ele. Pastor Reuel. Eu quero agradecer a lembrança. Me senti profundamente honrado. Deus lhe abençoe cada vez mais. Pastora Giane, toda a diretoria de missões Gideões estão no meu coração. Todos os dias eu oro por Gideões. Eu acho que eu fui um dos pregadores que mais pregou em Gideões. O senhor não sabe disso, mas eu já estive em pelo menos uns 20 Gideões, pelo menos em pensamento pregando, vendo os pastor Adeildo, pastor Ângelo Galvão, os pastores pregando e eu chutando o computador lá. Glória, aleluia, receba, bênção. Lá no meu quarto, a esposa abria a porta e eu sentava direitinho. O que está fazendo? Nada. Tempo das fitinhas, ainda quando não era transmitido pela internet, alguns pregadores, e eu pregava junto com eles, e cada mensagem eu preguei. Olha, eu desejei estar aqui. Eu não estou dizendo que eu tenho competência para estar aqui. Competência não tenho, porque o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Mas eu desejei estar aqui. Eu desejei, é o começo, é o desejo. Se você tem desejo, pregadores que estão aqui na minha retaguarda, se você tem um desejo, tome posse, que daqui a pouco esse microfone vai estar na sua mão. Não precisa pedir para o pastor Cisino, eu nunca pedi, nunca exteriorizei, apenas pedi para Deus. Fale com Deus, e Deus vai colocar no coração dos homens
para que você esteja aqui. Diz assim o texto sagrado. Eu gostaria de avisar, eu não tenho permissão de fazer isto, mas eu tenho um amigo do coração que eu amo de paixão, permita-me a expressão, chamado Gesiel Nunes Gomes. Possivelmente ele esteja conectado conosco. E eu não tenho permissão dele de fazer isto, mas ele realiza um seminário nacional para pregadores do Evangelho, todo ano na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo, próximo de Campinas. Eu estive no primeiro, e quem vai no primeiro volta nos outros. 6 e 7 de junho, em Indaiatuba, Senapev, Seminário Nacional para Pregadores do Evangelho. Seria de bom alvitre que todos os pregadores que estão aqui pudessem estar lá, seriam abençoados. Nós erraríamos menos, não deixaríamos de errar, mas erraríamos menos se participássemos de seminários assim. No último que eu participei, tinha 22 estados do Brasil representados. A prefeitura da cidade cedeu o salão nobre da prefeitura para poder fazer o auditório, para poder fazer o Senapev, dia 6 e 7 de junho. Entre www.gesielgomes.com, todas as informações. Pastor Gesiel ministra e nós somos abençoados pelas suas ministrações no Senapev. Senapev é para quem não é pregador, para que seja. Os que são, para que continuem a ser. E os que deixaram de ser, para que voltem a ser. Tá bom? Diz assim o texto: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram, e disse-lhe Jesus: nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Curve a sua cabeça. Pai, ministra-nos os poucos minutos que falaremos. Ministra-nos. Ministra-nos. Espírito, sopre sobre este lugar esta noite. Faça-nos melhores. Faça-nos voltar mais crentes para as nossas igrejas. Se esse microfone estivesse na tua mão, o que tu falarias para nós aqui nos congressos de Gideões esta noite? Está na minha, mas eu passo para a tua. Não viemos aqui ouvir filosofia, isto não é um centro de estudo filosófico. Esta casa, Senhor, não é uma academia de letras. Esta casa é a tua casa, e na tua casa tu falas. Dê-nos a sensação de que ouvimos a tua voz esta noite e voltemos abençoados para os nossos lares. Em o nome de Jesus. Tome assento. Aperte o cinto de segurança aí. Olha para mim, olha para mim. Era uma segunda-feira. Era a última semana de Jesus na terra. Na quinta-feira dessa semana ele seria preso. Na sexta-feira ele seria morto. Ele havia entrado no domingo, nos primeiros versículos desse capítulo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, ele resolve visitar o templo, reconstruído nos dias de Neemias, de Esdras, Zorobabel.
povo que havia voltado do cativeiro reconstruiu. Havia uma profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E foi. Porque Jesus frequentou a casa, esteve lá, realizou milagres na casa. Segunda-feira ele visita o templo e se depara. Templo dividido em lugar santo, santíssimo lugar, e o átrio. E ele encontra no átrio cambiadores, mercadores, vendendo animais. Deus havia instituído uma lei da morte pelo pecado. Todo homem que pecasse deveria morrer por causa do seu pecado. Não havia um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Junto com esta lei, Deus instituiu outra chamada de teologia da substituição. Para que o homem não morresse, Deus permitia que um animal morresse no seu lugar. Em Levíticos capítulo 4, não é o propósito. Está descrito a classe, a categoria em que o indivíduo se encaixava. Se ele era um sacerdote, trazia um tipo de animal. Se ele era um príncipe, um líder, trazia um outro tipo de animal. Se ele era um prosélito, um gentil convertido ao judaísmo, trazia um tipo de animal. Levíticos capítulo 4 descreve com detalhes. Aqueles que não tinham posse deveriam trazer, nem que fosse uma rolinha, mas o sangue tinha que jorrar. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Cada vez que o judeu, que o sacerdote, que o levita pecasse, ele deveria ir até os fundos da sua casa, escolher um animal segundo a sua categoria. Por exemplo, se fosse um príncipe, um líder, segundo a NVI, um príncipe, um líder, um príncipe equivale aos obreiros que auxiliam o ministério. Ele tinha que trazer um bode de casa para oferecer no altar de sacrifício. Entregava para o sacerdote, punha a mão na cabeça do animal e confessava o seu pecado. E esse ato de colocar a mão na cabeça do animal transferia o pecado do homem, do indivíduo, para o animal. Parece que eu vejo o pobre bode que foi trazido de casa. Eu não sei como são os bodes catarinenses, mas os bodes do Paraná, onde eu vivi, trabalhei com o pastor José Pimentel de Carvalho por 20 anos. A hora que eles emperram e não querem sair do lugar, só a graça. E aí parece que eu vejo um príncipe, um líder, arrastando para a igreja, para o templo, um bode na rua. E o bode emperrava e dizia: não vou. Bé, bé, se vamos eu tenho que te levar. Você tem que morrer no meu lugar. Disse: agora que eu não vou mesmo. Você vai. Se você não morrer, eu morro. E as vizinhanças abriam a janela e diziam: olha lá, irmão fulano, irmão ciclano, pecou de novo. Está levando um bode para o sacrifício. E quando ele punha a mão na cabeça do bode, ele transferia os seus pecados para aquele animal. Parece que eu vejo
Se bode pudesse falar, pensar, o bode olharia para ele e diria: mas foi você que pecou, e eu vou ter que morrer. Mas alguém tinha que morrer. Pecado se pagava com o derramamento de sangue. Nação se afastou de Deus. Quando Jesus entrou no templo, alguns tiveram uma ideia espetacular. Disseram: para que um judeu trazer um animal lá da Galileia para vir até Jerusalém? Vamos vender animais aqui no átrio do templo. O indivíduo vem com a mão no bolso. Quando ele chega aqui, ele compra o animal. Nós fazemos um delivery, uma entrega direto via transportadora para o sacerdote. E ele só tem o trabalho de colocar a mão na cabeça do animal. Dado a demanda, porque o animal tinha que ser puro, sem mancha, de 1 ano, macho. Começaram a colocar animais desqualificados. Além de não ser permitido colocarem animais no átrio do templo para ser vendido, ainda estavam trazendo animais quebrados, mal cheirosos, sujos. E quando Jesus olhou para aquilo, ele se irou, porque ele sabia que aqueles animais não o representavam. Quando João o Batista olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia a missão pela qual ele havia vindo ao mundo. E foi tomado de uma ira, tomou um azorrague e começou a expulsar. Houve um reboliço no templo em Jerusalém, diz a Bíblia. No versículo de número 12, que ele expulsou os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Segundo lugar, Jesus se posicionou em um determinado lugar. Parece que eu vejo mesas com as pernas para cima, moedas espalhadas pelo chão, animais correndo, se misturando os de lá com os de cá. Um verdadeiro reboliço no templo, fugindo do chicote de Jesus. Saiam! 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 Em segundo lugar, Jesus se posiciona em um determinado lugar e diz: está escrito, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração em todas as nações. Mas vós, os que ali estavam, a tendes convertido num covil de ladrões. Terceira coisa que acontece, diz a Bíblia que coxos, cegos, que ficavam do lado de fora do templo, dado o fluxo de pessoas que iam e vinham, era um excelente lugar para mendigar. Os cegos não podiam entrar no átrio porque tinha animais. Os coxos queriam estar lá, mas estava ocupado. Quando Jesus expulsou animais mal cheirosos, quando cambiadores gananciosos
com a permissão dos sacerdotes, foram expulsos da casa. Os cegos e coxos entram e foram ter com Jesus. E diz o versículo de número 14: e foram ter com ele cegos e coxos, e ele curou-os. Onde antes havia ganância, onde antes havia animais mal cheirosos, agora estava havendo milagres, a manifestação da glória de Deus dentro da casa. Cegos enxergando, coxos sendo curados. Parece que eu vejo gente pulando, dando glória. Cegos, nunca se viu isto em Jerusalém. Em quarto lugar, diz a Bíblia, que crianças que não poderiam estar ali, agora podiam entrar, porque havia milagres. E quando as crianças entraram no templo e viram cegos enxergando, coxos sendo curados, foi uma reação espontânea. Levantaram as mãos as crianças e começaram a fazer um coral dizendo: Hosanas ao Senhor, Hosanas àquele que vem em nome de Davi, Hosanas ao Senhor, Hosanas ao Senhor, Hosanas ao Senhor, Hosanas ao Filho de Davi. Sacerdotes ficaram indignados. E Jesus disse: você nunca leu que da boca de crianças e de pequeninos tiraste o perfeito louvor? Há uma progressividade espiritual nesse texto que me explica a esterilidade que nós vivemos de coisas extraordinárias. Não, eu sei que salvação indubitavelmente é 1 milhão de vezes mais importante do que milagres. Mas parece que eles estão raros. Quando alguém é curado de dor de cabeça, parece que vai para as primeiras capas dos nossos jornais. Quando era comum milagres extraordinários acontecerem. Não sou saudosista. Sou daquele que acredita que o melhor está pela frente. Mas tenho um pouco de saudades da Assembleia de Deus da minha infância. Os milagres não eram tão raros, tão a conta-gotas como nós vemos hoje. Por que a esterilidade de coisas extraordinárias se manifestando no seio da igreja? E quando um cego abre os olhos, um paralítico anda, parece que foi coisa extraordinária acima do normal, quando isto era a normalidade, o dia a dia da igreja primitiva. Por que que o evangelho, sem absolutamente nenhuma condição das que a igreja tem hoje, não tinham carros, não tinham internet, não tinham Facebook, não tinham os recursos que nós temos, os aviões que nós temos, e eles impactaram com a sociedade em que viveram, aonde eles chegavam, alguém dizia: está chegando os perturbadores, aqueles que perturbam a paz de Israel, está chegando na nossa terra. Eu não sei estatisticamente, mas existem bilhões de pessoas que nunca ouviram acerca de Jesus. Parece que somos salvos para nos confraternizarmos dentro dos nossos templos, nos acomodamos, templos maravilhosos que Deus tem nos dado, e não são pecados.
mas estamos confortáveis demais para enxergar a miséria espiritual, o clamor do mundo que está em agonia. Gente que desce todos os dias para o inferno, e a igreja é a única responsável por isso. O que eu estou fazendo pela obra missionária? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quanto eu estou investindo em missões? Alguma coisa parece que fugiu da normalidade. A gente vê gente na igreja primitiva dando tudo o que tinha para que a obra avançasse. Hoje, se pudermos arrancar alguma coisa para nós, fazemos. Sabe por que as coisas não estão tão bem como a gente pensa que está? Nós precisamos passar pelo processo que o templo em Jerusalém passou. Está precisando de alguém com azorrague na mão para tirar as ovelhas mal cheirosas, os bodes que fedem dentro da casa. Colorimos, eu, Josias Aristides, já fui uma casa suja, mas houve alguém que teve misericórdia de mim, fez de mim uma casa limpa, e disse: se humilha. E eu babei, raspei a cara no chão. Eles só sabem do teu pecado, mas eles não sabem que você ficou trancado dentro do quarto, se humilhando, pedindo misericórdia. E Deus ouviu a tua oração e disse: 7 vezes cairá o justo, mas nenhuma delas ficará prostrado. Eu estou aqui para estender a mão para você, filho. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sai da frente, Satanás! A primeira coisa que Jesus fez em Jerusalém, no templo, não foi milagres, não foi dizer que a casa era casa de oração, porque se você orar com o altar desconcertado, o fogo não cai. A primeira coisa que precisa ser feito é limpeza na casa. Casa pura, casa limpa. A casa tem que ser purificada. As ovelhas mal cheirosas, os bodes corruptos têm que sair. Se você não gostar, embrulha e coma em casa, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: os meus erros não invalidam a pureza da palavra. Eu sou falível, mas a palavra é a mesma. E outra coisa, eu vim pela misericórdia de Deus para ficar. Vim para ficar. Vim para ser casa pura, para ter pensamentos puros, mãos puras, pés santos. Levante o profeta que quiser. Tenho cara lavada. Deus me salvou pela sua misericórdia e me deu uma segunda oportunidade. E aí metem os pau nos Gideões. Agora deixa eu dizer uma coisa.
Gideões não é pastor Cisino Bernardino, com todo respeito. Gideões não é Reuel Bernardino. Gideões não é congresso, o maior congresso de missões do mundo. Isto aqui é a cereja do bolo. Mas o que é Gideões então? Você não consegue ver? Peça para Deus abrir os olhos. Sabe o que é Gideões? São 1.321 famílias que estão agora arrebatando almas do inferno, no Amazonas, no Pará, na Paraíba, no Haiti, na Índia, na África, na Ásia. E aí o diabo tem que ficar endemoniado mesmo. E quando se levantam contra os Gideões, não estão se levantando contra Cisino Bernardino, estão se levantando contra 1.321 famílias. Eu tenho dó, porque eu vi gente que se levantou contra o meu pastor morrer gritando no hospital. Eu tenho dó. Se não se arrepender, vão criar vergonha na cara. Ah, mas pregador tal que vai nos Gideões. Quando a gente convida alguém para ir na nossa igreja, a intenção que a gente tem é a melhor possível. Se o pregador não tem a vida reta, deveria de ter vergonha na cara e dizer: eu não sou digno de subir no púlpito, eu não vou. Não estou com a minha vida em ordem, pastor. Obrigado pelo convite, mas eu não aceito. Vai entrar no céu. Pode não vir nos Gideões, mas vai entrar no céu se arrepender. Se arrependa como eu me arrependi. O pecado não compensa. O pecado não compensa. O pecado não compensa. O pecado não compensa. O pecado não vale a pena. Onde deveria haver reverência a Deus, onde deveria haver santidade, havia bois mal cheirosos, ovelhas a balir, pombas que arrulhavam, moedas enferrujadas, que ocupavam o lugar da santíssima presença de Deus. Jesus disse: eu quero curar coxos, eu quero abrir os olhos de cego, mas primeiro a casa tem que ser limpa. O palco tem que ser purificado. Tem que haver santidade no altar. Às vezes a igreja não é tão pura como deveria ser, porque nós, os pregadores, não somos tão puros como deveríamos ser. Não dá ibope pregar contra pecado. Em vez de pregar contra pastor e pregador, pregue contra o pecado. A casa de Deus estava se transformando num comércio fraudulento. A primeira coisa que Jesus fez foi tornar a casa em uma casa pura. Diga: casa pura. Levante a mão direita para o céu e diga: Jesus, faz de mim uma casa pura. Faz de mim uma casa pura. Faz de mim uma casa pura. Agora tem coisas que você tem que fazer, porque quem acessa a internet não é Deus, é você. Quem tem um mouse na mão não é Deus, é você. Quem tem que dizer não é você. Quem tem que criar vergonha na cara é você. É você que tem que dizer não. Em segundo lugar, Jesus transformou a casa em casa de oração.
Ele se colocou em um determinado lugar do templo e ele disse: esta casa não é casa de bodes mal cheirosos. Será conhecida em Camboriú, no Brasil, na Índia, na China, como casa de oração. E a casa hoje tem se tornado em muitas coisas, menos em casa de oração. Eu tenho participado de vigílias de 12 horas, que se canta 11 horas e 50 minutos, e não se ora 10 minutos, porque os outros 10 minutos é para dar aviso. E sabe quando as coisas vão começar a mudar? Quando nós começarmos a orar. Nós não temos saída. Nós precisamos orar, pastor. Nós precisamos orar. Desesperadamente nós precisamos orar. Deus está me fazendo entender que o chamado mais importante para o meu ministério não é pregar, curar enfermo. O meu chamado mais importante é chamado para orar. Tudo que eu fizer deve ser resultado da minha vida de oração. E às vezes a igreja não ora porque nós pregadores não oramos. É fácil, alguns chavões, algumas, aleluia, receba aí. Ligamos às vezes o piloto automático. Em vez de unção, fazemos manipulação. Eu sou pentecostal da gema, mas o que cura, o que sara, o que transforma é a palavra. O que fugir da palavra é vazio. Pode pular, mas que seja resultado da palavra. Eu andei 6.000 quilômetros para chegar aqui. Deixa eu falar um pouco mais. Dr. Russell Shedd esteve na minha igreja e ele falou que foi feito um estudo, estudando a história dos avivamentos ao redor da história. Qual a base dos avivamentos? E descobriu-se o óbvio. Estudaram o avivamento de Pensacola, da Coreia, e outros de outros séculos, e chegaram à célebre conclusão que todos os avivamentos foram resultados de oração e de palavra. Aonde tem gente que olha para a palavra, ama a palavra, e coloca o joelho no chão e chora, o avivamento chega, o Espírito sopra. Foi feita uma pesquisa para descobrir aonde que está o maior círculo de oração. Pastor Marcos Antônio, meu amigo, falou sobre isso e eu guardei no meu coração. Aonde está o maior círculo de oração do mundo? Camboriú? Não. Coreia? Não. Descobriram que o maior círculo de oração do mundo, sabe onde que está? No inferno. No Hades. Gente que nunca orou está orando hoje no Hades, no inferno. Lembra do rico? O rico e Lázaro? Cabra safado, nunca orou, nunca se lembrou de Deus. Chegou no inferno, resolveu orar. Por que não orou antes, seu safado?
Aí lá no Hades, além de querer orar, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto é tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Ore enquanto as coisas estão bem. Ore enquanto você tem saúde, para que quando o dia mal chegar, você esteja forte para suportar. Lá no Hades, o cabra safado do rico resolveu ter paixão missionária. Olhou para o paraíso, para o seio de Abraão, e disse: pai Abraão, mande alguém na casa dos meus 5 irmãos, para que não venham para este lugar de tormento. Existem desviados, avivados no inferno agora, orando: misericórdia, Deus, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. Safado, por que não orou enquanto estava vivo? Tem gente que espera a casa cair para resolver orar. Ore hoje. Sabe por que Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe? Sabe por quê? Porque ele desceu para o porto, não orou. Entrou no navio, não orou. Foi para o porão, todo mundo orava, e ele, que tinha o Deus que ouve oração, não orou. Cada um orando ao seu Deus, e ele, como muita gente está fazendo hoje. Lá em Marrocos, pastor Reuel, eu e a minha esposa fomos impactados. 5 vezes por dia a mesquita toca, e os muçulmanos no meio da rua. 5 vezes por dia. Se nós orássemos 5 vezes por dia, não tinha nenhum demônio mais no Brasil. Quer fazer alguma coisa por missões? Faça hoje, faça agora. Porque no céu para onde você vai, ou no inferno, se não se converter, não é lugar mais de obra missionária. Quer ganhar parentes, quer ganhar filhos? Ore hoje, jejue hoje. Eu não vou muito longe. Eu sei. Eu tenho filhos maravilhosos, não porque são meus, mas todo mundo os elogia. Que Deus os conserve. O mais velho, 25 anos, fazendo engenharia aqui em Curitiba, ou lá em Curitiba. Gente boa igual o pai. Pensa no menino que puxou o pai. Fez 1 ano de Pindamonhangaba. Voltou, se encantou com uma moça, abandonou o seminário e se casou. O único problema: nada errado até vírgula. Menina não era crente. Coração falou mais forte. Vamos resumir. 2 netinhas lindas. E eu: meu Deus, meu filho, você precisa ir para a igreja. Você foi criado na igreja, filho. Pai, eu não faço nada errado. Ela não quer ir. Filho, seu lugar é na igreja. Dia 1, 2 e 3 de janeiro do ano passado, eu resolvi fazer o extremo. Quer dizer, muito pouco, mas o que eu senti da parte de Deus. Chamei alguns obreiros da igreja e disse: vamos ficar 3 dias trancados dentro da igreja, jejum e oração. Vamos orar. 31 de dezembro, passagem do ano, os irmãos foram para casa e eu com o pastor José Roberto, vice-presidente, pastor Oliveira, secretário da igreja, nos trancamos na igreja. Estão me ouvindo agora e fomos orar pela igreja, pelo ano. E entre os meus pedidos de oração: Jesus, meu filho, até o final desse ano, precisa ter uma experiência contigo. Nem que seja pela dor. 3 dias de oração. Lambuzei o púlpito onde eu estava.
e disse: age do jeito que o senhor quer agir. 15 dias depois o telefone tocou: pai, a Sofia, sua neta de 5 anos, está desenganada pelos médicos. Um tumor do tamanho de uma laranja na cabeça de uma criança de 5 anos. Pensa num pai desesperado. Eu tentei me apavorar, fui orar. Deus disse: estou respondendo a tua oração. Fica quieto, cala a boca. Nem fala comigo sobre isso não. Estou respondendo a tua oração. Vamos resumir a história. Hoje estão lá em São José dos Pinhais. A Sofia tem mais saúde do que eu e você junto, completamente curada. E o meu filho é obreiro do meu pastor hoje, que está me assistindo agora. E a esposa dele é uma fiel obreira da casa do Senhor. Sabe por quê? A minha casa será chamada. Primeiro casa pura, depois casa de oração, aonde a pureza, onde a oração, sabe o que se transforma? Sabe o que dá casa pura e casa de oração? Sabe o que acontece? Casa de poder. Porque os cegos vão entrar e os olhos vão ser abertos. Os coxos vão chegar e vão ser curados. Onde a pureza, onde a oração, a manifestação da glória de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é o meu braço que está encolhido, nem os meus ouvidos que estão tapados, diz o Senhor, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Porque se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Onde há pureza e oração, os milagres acontecem. Em último lugar, pureza, diga casa pura, diga casa de oração, diga que se transforma em casa de poder. E como consequência, vira casa de perfeito louvor. Não precisa forçar a adoração. Onde a santidade, onde a pureza, onde a oração, onde o milagre acontece, espontaneamente as pessoas chegam e dizem hosanas ao filho de Davi. Não precisa dizer dá glória aí, irmão, pelo amor de Deus, $100 para você dar glória. Aonde tem milagres, aonde a glória de Deus chega espontaneamente, hosanas ao filho de Davi, hosanas ao filho de Davi. Eu termino. Diga graças a Deus. Eu sabia que você ia ficar feliz. Sabe por que a igreja primitiva, eu termino com isso. Sabe por que a igreja primitiva causou impacto na sociedade? Sabe por quê? Eles eram uma casa pura. Eles eram uma casa de oração. Leia Atos 1, oração 2, oração 3, oração 4, oração 5, oração 6, oração 7, oração 8, oração 9. Paulo se converteu, primeira coisa, Deus mandou ele orar. 10, orando na casa de Cornélio, o Espírito desceu. Oração à igreja orando, capítulo 12. Separai meu Barnabé a Saulo para a obra que eu tenho proposto. Você encontra oração, está recheado o livro de Atos. Jesus não era um passatempo de final de semana. Jesus era tudo. Eles preferiam morrer
do que perder a santidade, a pureza. Consequentemente, eles eram uma casa de poder. Chegaram para Pedro e João. Eles não tinham o que nós temos, mas eles tinham o que nós não temos. Se dá uma esmola. Se não tem ouro, não tenho prata, mas sou uma casa de poder, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te agora e anda. Dê-nos esta ousadia, Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Eu e você somos casa particular de Deus, e a minha casa tem que estar separada, pura para Deus, santificada para Deus. Eu tenho que respirar oração. Eu preciso ser uma casa de oração. A igreja primitiva o era, tanto no individual como no coletivo. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo para você de que a igreja primitiva era uma casa pura. Resumindo, havia um casal na igreja, impactados pelo testemunho de alguns irmãos que doaram tudo que tinham para a obra. Irmão Ananias chegou em casa e disse: mulher, Deus falou comigo. Falou. Nós vamos vender aquela chácara que nós temos, e nós vamos dar todo o dinheiro para a igreja. Se Deus falou, faça. Vendeu. $100.000. Vamos fazer. Tenho direito de conjecturar. $100.000. Pegou o dinheiro, foi no cartório, fechou o negócio, assinou a escritura. Chegou em casa com $100.000 no bolso. A irmã Safira disse: olha, nossa geladeira tem que trocar. Microwave queimou faz 3 meses, nós não trocamos ainda. Por que você não pega aí 20 mil? Você está ficando velho. A gente pode colocar aí $15.000 no BESC, Banco do Estado de Santa Catarina. E você leva $80.000 para o pastor Pedro. Se você levar $80.000 para o pastor Pedro, aquela consagração do diaconato está garantida. Pode não estar aqui, mas estaria em muitos lugares por aí. Mas mulher, vamos resumir. Pegou $80.000, $20.000, comprou o micro-ondas novo, geladeira, colocou o restante no banco da cidade e levou $80.000 para a igreja. O pessoal entrou na fila, banda Acordes de Jerusalém tocando o hino Foi na Cruz, Foi na Cruz. Pastor Pedro dirigindo o culto, apresentou alguns irmãos que tinham vindo da Galileia. Os irmãos, agora é a hora da oferta. Os irmãos sabem que o trabalho está em expansão, a obra missionária está indo longe. Tragam aos pés do Senhor o objeto da sua adoração. E os irmãos entraram na fila e traziam aos pés dos apóstolos. Irmão Ananias entrou na fila com $80.000, pacote de dinheiro. Ele colocou em nota de $10 para ficar um pouco mais. É o recado de Deus. $80.000, nota de $10, fez um maço assim. Aí ele chegou e colocou aos pés do apóstolo Pedro. Disse: pastor Pedro, aquela chácara lá que o senhor ia pescar de vez em quando, eu vendi e trouxe todo o dinheiro para a obra missionária. Aleluia, pastor Pedro.
Glória a Deus! Porque Satanás encheu o teu coração para mentires contra o Espírito Santo? Dinheiro não era teu? Porque retivestes parte da herdade? Se o pecado entrar pela porta da frente, o Espírito sai pela porta dos fundos. Caiu morto dentro da igreja. Não existe uma coisa pior do que isso, irmão. Sabe o que é pior do que isso? É dizer que eu sou extensão dessa igreja. Porque se isso aqui estivesse no Antigo Testamento, era fácil. Está no Novo. Época da graça. A irmã Safira, esperando em casa o abençoado do marido, usou a geladeira nova para fazer maionese. Domingo, dia de maionese. A maionese estava na geladeira e o marido não chega. 3 horas se passou. E ela disse: eu vou atrás do abençoado. Deve estar almoçando com o pastor Pedro essa hora. Uma oferta de $80 mil. E quando ela chegou na igreja: pastor Pedro, meu marido está por aí. Pastor Pedro sai. Se a senhora não soube o que aconteceu, irmã? Disse: não. O que aconteceu? O Ananias não está aí na sua casa, pastor? Não. Se antes de dizer para a senhora onde seu marido está, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Por quanto foi que vocês venderam aquela propriedade? Olha Deus dando oportunidade para miserável se arrepender. E ela não aproveita. Pastor, nós vendemos aquela propriedade por... Será que eu falo? Nós vendemos a propriedade, pastor, por $80 mil. Irmã Safira, os diáconos que enterraram o seu marido estão aí à porta esperando para enterrar você. Enterrem-na! Não façam nem culto, não cantem o 202, 204, o hino 4, não cante nada. Ela não merece. Tentou introduzir pecado na igreja. Enterrem! Os diáconos tinham que dar ceia, tirar oferta e ter uma pá para enterrar morto. 2 perguntas, olha para mim. Olha para mim, 2 perguntas. Será que nós temos direito de nos chamar igreja de Jesus? Será que nós temos direito de dizer que somos extensão da igreja primitiva? Será? 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 A segunda pergunta. Se houvesse lá na sua cidade, de onde você é? Diga o nome da sua cidade, eu quero ouvir. Ouvi 89%. Se você fosse voltar para a sua cidade, você vai voltar terça-feira. Você vai ficar até o final do congresso. Se você tivesse na sua cidade uma igreja igualzinha a essa do pastor Pedro, igualzinha a essa, mentiu, morreu. Você teria coragem de ser membro dela? Não levante a mão que você morre aí agora. Isso é Novo Testamento, gente. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Estou pregando Bíblia. Ninguém vai dizer que eu falei abobrinha nos Gideões. Eu pregando Bíblia. Pode não fazer o E, mas é Bíblia. Quantos de nós estaríamos ainda vivos? Levante a tua mão direita. Feche os teus olhos e diga: misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor.
Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Não é misericórdia do João, nem da Maria. Misericórdia de mim. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, aplicar esta palavra no seu coração esta noite. Eu quero que você se coloque. Se Deus ministrou no seu coração e você zela por uma igreja pura, que vai viver o melhor de Deus na terra, um avivamento sem precedentes que está soprando, que está vindo sobre a igreja no Brasil, e a igreja vai fazer ainda uma obra muito maior do que estamos fazendo. Dobra o teu joelho aí onde você está, aonde você está. Se você reconhece que esta palavra vem do coração de Deus, vamos terminar este tempo agora, pedindo misericórdia no altar de Deus. Em nome de Jesus, dobra o seu joelho. Você que está sentado em pé, deitado, dobra o seu joelho e diga: Deus, me torna uma casa pura. Faz de mim uma casa pura. Faz de mim uma casa pura. Faça-me enxergar o pecado como tu enxergas. Não me deixa colorir o pecado. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Faz de mim uma casa de oração. Deixa-nos fazer jus à tua casa e dizer que esta casa é casa de oração. Esta casa é casa de oração. Ouve dos céus, Senhor. Ouve do teu santo trono. Tu dissestes que os teus ouvidos estariam sobre esta casa. Tu dissestes que os teus olhos estariam aqui. Faz de mim uma casa pura. Faz de mim um pastor santo. Faz de mim um homem santo. Eu quero ser um homem santo. Eu sei que o pecado não compensa. Eu sei que não vale a pena entristecer o teu espírito. Faz de mim uma casa de oração, Senhor. Faz de mim um crente de oração. Me dê apetite pela oração. Me dê sede pela tua presença. Que eu possa desejar o Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Que eu volte desse congresso mais santo. Me ajude a tirar do meu coração aquilo que entristece o teu espírito. Eu não quero colocar os meus olhos em coisas más.
casa de poder. Eu não quero viver mais se não for para ser uma casa pura, uma casa de oração e uma casa de poder. Eu preguei a tua palavra, Senhor, que ela cause efeito em nós, que ela nos dê temor ao teu nome, me dê apetite para passar semanas trancado contigo em oração. Eu quero passar uma semana contigo. Eu quero passar a vida contigo. Tem gente aqui sentindo o que eu estou sentindo? Tem gente sentindo que Deus ministrou